Maria é ou não a mãe de Deus? Maria é a mãe de Deus? Né? Muitos católicos acham que Maria é a mãe de Deus. E evangélico é difícil, mas alguns evangélicos também. Mas é muito difícil, é muito minoria mesmo. Os evangélicos é muito difícil, o evangélico achar que... Mas tem alguns que sim. Né? Mas vamos ler aqui então, se Maria é a mãe de Deus. Mas como? Bom, vamos já responder desde já. Maria não é a mãe de Deus, mas não, e não, e não, e não, e não. Irmãos, Deus não tem mãe. Deus nunca nasceu, Deus sempre existiu. Como é que ele vai ter mãe? Deus nunca nasceu, Deus nunca existiu, deixou de existir. Né? Ele sempre existiu. Eu sou, né? Antes de Abraão, Jesus falou, antes de Abraão eu era. Quer dizer, antes de Abraão ele já existia. Ele sempre existia. E ele nunca vai deixar de existir. Deus não nasceu. Então Deus não pode ter mãe. Entendeu? Mas e como é que fica então esse negócio de a mãe de Jesus? Então como é que fica? Aqui nós vamos explicar como é que fica. Tá certo? 1 Timóteo 2, 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui está a chave. Cristo Jesus, homem. Por quê? Homem. Porque existe, eu não sei agora aqui, eu vou usar uma expressão que talvez meio perigosa, pode ser que alguém distorça isso, mas amém. Mas eu vou usar mesmo assim, porque eu creio que, né, se a pessoa tiver um coração sincero, correto, ela vai entender. Né? Existe o Jesus homem e existe o Jesus Deus. Correto? Né? Porque Jesus, ele é Deus. Mas Jesus, ele também é homem. Então vamos usar uma expressão assim. Existe a parte humana de Jesus e existe a parte divina de Jesus. Dá para entender? Né? Existe o lado humano de Jesus e existe o lado divino. E Maria, ela é a mãe de Jesus da parte humana, mas não da parte divina, entendeu? Então ela não é a mãe de Deus. Ela é a mãe de Jesus, homem. Você viu que o texto aqui diz, o Jesus divino, ele não pode ser intermediário. Prestou atenção? O Jesus, por que aqui diz? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por quê? Porque a parte divina de Jesus não pode ser intermediária. Porque a parte divina, entendeu? Se Jesus, ou melhor dizendo, se Jesus fosse só divino, ele não podia ser intermediário. Né? Porque ele só poderia pegar na mão de Deus, do Pai. Porque ele é Deus, ele pega na mão do Pai. Mas ele não é homem, ele não pode pegar na mão do homem. Mas Jesus, homem, ele também é Deus. Então a parte humana dele pode pegar na mão do homem. E a parte divina dele pode pegar na mão de Deus. Por isso, Jesus, homem, é a única pessoa que pode ser intermediário. Porque ele tanto é Deus, quanto ele é homem. Ele tem a parte divina de Jesus e a parte humana. Então a Maria, ela foi mãe da parte humana de Jesus. Ela foi mãe de um menino, entendeu? Que foi concebido pelo Espírito Santo e que além de Deus ele também era homem. Ela foi a mãe desse menino, ela não foi a mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. É a coisa mais absurda que existe na face da terra, é dizer que Deus tem mãe, pelo amor de Deus. Aí se Deus tem mãe, então a mãe veio primeiro do que o filho. Então a mãe provavelmente tem mais poder do que o filho, porque é assim que muitos creem, né? Porque vai fazer o quê? Se Deus tem mãe, Deus não pode ter mãe. Né? Deus nunca nasceu. Né? Se Deus tivesse mãe, ele não seria Deus. Então acho que deu para entender bem, né? Agora, a própria Maria, vamos ler o texto de novo.
Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Maria não é mediadora de nada, nem intermediária, nem nada. Isso aí, né? O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho, todos quem? Todos aqueles que creram, lógico. Aqui não explica quais são os todos, mas o texto aqui, do contexto, é todos aqueles que se arrependerem, todos aqueles que crerem, né? Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Agora vamos ler um outro texto. Lucas 1, 46 e 47. Olha o que diz. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Quem era esse Senhor aqui? Jesus, né? Então a Maria reconheceu que Jesus era Senhor dela. Ela sabia que o menino, o anjo já tinha falado para ela. Ela sabia que o menino era, apesar de ser um menino, ele tinha o lado humano, mas que o menino era Deus. Ela sabia que ele era Deus. E ela sabia que esse menino também salvaria ela, a própria Maria. Então ela diz: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A própria Maria reconhece que Jesus, né, é o Salvador dela. A própria Maria reconhece que Deus é o Salvador dela. A própria Maria reconhece que é pecadora e que precisa de um Salvador. Ninguém precisa de um Salvador se não reconhece que é pecadora. Se ela falou que precisa de um Salvador, é porque ela reconhece que é pecadora. Mas muitos católicos temem em se dizer que ela, né, Maria, nunca pecou, né? Maria não tinha o pecado do adultério, de ter, né, tido relações sexuais antes do casamento, né, e nem depois com outros homens, né? Depois do casamento, lógico que ela teve, porque ela teve muitos filhos depois do casamento. A Bíblia diz que ela deu à luz ao seu filho primogênito, né? Lucas fala, ela deu à luz ao seu filho primogênito. O que significa primogênito? O primeiro. Significa que depois que nasceu Jesus, ela teve uma vida normal com seu esposo, né? E isso não deprecia em nada a vida de Maria, porque ter um esposo, viver normalmente com seu esposo e ter vários filhos, isso é sinal de santidade, isso é sinal de amor, isso é bênção, nunca foi ruim, não defama ninguém, isso pelo contrário, né? Exalta, tá certo? Então Maria não é a mãe de Deus, Deus não tem mãe, mas Maria é a mãe de Jesus, da parte humana, né, de Jesus.